falar neste momento. O Espírito Santo de Deus tem me desinquietado e que o dia todo é com isso na minha mente, cobrando esse momento. E eu acordei cedo, fiquei à tarde, fiquei à noite, com isso cobrando de mim, dentro do meu coração, cobrando. E neste momento eu quero passar para você. Talvez pode te chatear, te magoar, te entristecer. Você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como cristão, como uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Mas é de fato, tem que ser certo. Temos que ser correto. Primeiro dói em mim, para depois doer em você. Porque a palavra de Deus ela não é brincadeira. E hoje em dia tem muitos homens e mulheres de Deus brincando com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Canta, prega, ora, jejua, consagra, sobe o monte, entrega recado, faz cura, faz milagre, faz sinais de maravilha. Se diz profeta, se reconhece como profeta, como homem de Deus. Talvez tenha até do bom e do melhor. Mas veja só o que eu tenho nesse momento para te entregar. E tem coisas que ninguém fala, mas eu vou falar. Quando um pai conhecedor da palavra prega, ora, ministra, mas não registra o próprio filho, ele não deixa só um papel faltar. Ele deixa um pedaço da alma sem cobertura. Registrar um filho não é uma burocracia, é ato profético de paternidade. De paternidade. É dizer, este é meu filho. Eu assumo, eu protejo. Esse eu vou guardar, vou proteger. E quando um pai se omite, nasce uma brecha. Não é uma brecha qualquer. É uma brecha que atrai sombras, escuridão, trevas. A mesma omissão que destruiu a casa de Eli. A mesma incoerência que apagou linhagens inteiras na Bíblia. Inteira na Bíblia. Não é sobre cartório. É sobre cobertura espiritual. É alguém precisa de dizer isso em voz alta. E se o pai não assume, o mundo espiritual cobra. Se o pai não assume, o mundo espiritual cobra. Isso é de fato. Palavras e frases que você não se vê em pregações. Você não vê homem de Deus, eu nunca vi uma pregação, nunca vi um homem falar sobre esse assunto. Nunca vi nada. Não vi. Mas, olha aqui. Vamos falar do que ninguém tem coragem de falar. Eu, pelo menos, até hoje, eu nunca vi uma mensagem como essa. E Deus falando profundamente no meu coração. O coração chega ardia. Então, um pai que conhece a palavra, que prega bonito, uma família, que ministra, unge, ora forte, oração bonita, oração forte, pregação bonita, pregação com autoridade, com poder, mas não registra o próprio filho. Meu irmão, você vai ouvir umas verdades que talvez possa doer bastante. Espero que você pense bastante nessa mensagem. Isso não é só esquisito ou estranho,
Isso é um alerta do céu para você. Um alerta do céu te despertando. Não só vocês, somos nós, pais, somos nós, famílias, achando que tá fazendo tudo certo. E esquece essa tal de teologia de travesseiro, de berços, almofadinhas, cobertorzinhos. Porque nós estamos falando de mundo espiritual. Vou te entregar a verdade do jeito que ela vem. Seca. Sem nada. Seca. Direto e sem agrado. Direto sem perfume. Direto sem um abraço. Porque isso aqui é forte. Isso abre brechas e das brutas, das grandes. Não é porque o cartório tem poder. O cartório não tem poder algum. É porque a omissão de um pai abre um buraco no mundo espiritual. E a Bíblia mostra isso o tempo todo. Quando a autoridade falha, o inimigo chega rápido igual o urubu na carniça. Igual um urubu quando sente carne exposta. Registrar um filho não é uma burocracia. Não. É um ato profético de paternidade, autoridade, poder que Deus deu para um pai. Não tem ninguém neste mundo que tem mais autoridade do que um pai. Este é o meu assunto que eu quero dizer para você hoje. É um pai dizendo, é um ato profético de um pai dizendo: este é o meu filho. Faz parte do meu sangue, da minha descendência. Eu assumo, eu cubro, eu protejo, eu guardo. Isso é o que um filho, quando na sua adolescência, na sua infância, ele espera. Quando ele não faz isso, não cria só um vazio, ele cria um só eco. Ele cria um eco dentro. Um eco que chama sombra. Um eco que uma sombra negra. Um vazio. É fundo, é profundo, é forte isso aqui. Meu irmão, meu querido, preste bem atenção nessa mensagem que eu tenho para você. E aí vem a pergunta de muitos: e aí? O que eu tenho a ver com isso? E aí? O que eu tenho a ver com isso? Será que tem maldição nisso? Será que tem alguma coisa de errado nisso? Sim. Tem sim. E não é aquela maldição de novela, aquela maldição de filme. É muito pior do que isso. Você quer um exemplo na Bíblia? A mesma que desabou na casa de Eli, que eu acho que muitos profetas, homens de Deus, estão entendendo. A mesma que desabou na casa de Eli, porque ele não se posicionou no seu lar, na sua casa, na sua família. A mesma que caiu sobre mais e demais. A mesma que caiu sobre pais. Os mesmos que caíram no meio daquele povo, aquela família. Poderia ser a família linda, advogado, de juiz, sacerdote, promotor. Pode ser o maior homem do mundo agora. Mas são pais que negligenciaram filhos no deserto. É a mesma que abriu a rachadura na linhagem de Gideão, quando ele deixou filhos sem nome e sem ordem.
sem nome, sem ordem. Quando um pai age assim, sem assumir, sem reconhecer, sem cobrir, ele está dizendo, sem dizer alguma palavra, sem dizer alguma frase: eu prego, mas não vivo. Eu oro, mas não assumo. Eu anuncio, mas não protejo. É deixar a sua responsabilidade. De como um pai, eu posso ter várias responsabilidades, mas essa é uma das piores que acontece no mundo. Essa pesa para a família inteira. E vou te falar, o céu não abençoa incoerência. O céu não abençoa incoerência. Você não está errado. Talvez você pense, não estou errado, não errei. Errou. Qual vai ser a sua desculpa diante do Pai, da presença de Deus, no dia que sentar junto com Ele? O que você está percebendo agora, talvez um choque, um espanto, abrir o olho, despertar, é o peso espiritual que aquele homem, aquele pai, você que está me ouvindo, deveria ter sentido e não sentiu, e talvez agora você vai sentir. Porque quando um justo enxerga uma brecha, ele fecha. Isso até se arrepia. Isso mexe, isso incomoda. Quando o justo, ele entendeu o recado de Deus para ele. Não tem como você fazer ou passar despercebido. Porque o Espírito Santo está sussurrando dentro de você agora. Você vai pensar e analisar. Deixei de fazer isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Eu deixei de fazer isso porque minha mulher não deixou. Deixei de fazer isso porque eu tive medo. Gostei de fazer isso por causa que eu não sabia, eu não entendia, não compreendia, ou eu não queria enxergar. Mas aqui tem algo que precisa ser tratado. Aqui tem algo que precisa ser tratado. Tem pai que prega alto, mas vive baixo. Que fala de unção, mas falha no básico. Que impõe as mãos, mas não registra o próprio filho. E depois pergunta por que a vida trava, por que nada prospera, por que a casa vive em guerra. Porque a casa vive de cabeça para baixo, sem ordem, sem um sacerdote. Ninguém te respeita como um pai, ninguém respeita você como uma mãe, ninguém respeita você, seus filhos contra você, nenhum concorda com você. Nenhum concorda, nenhum aceita, nenhum tem amizade com você. Na verdade, você agora é só um objeto. Enquanto você está precisando, ele se casca fora. Porque tem uma brecha. Agora, o seu filho que ainda não foi registrado, sua filha que não foi registrada, como essa imagem aqui que eu coloquei, esqueci de explicar para vocês sobre essa imagem, porque isso aqui é uma família, é um pai e uma mãe, isso aqui é um casal de um filho, felizes, alegres, muitas vezes rindo por fora, mas só o bagaço por dentro. Então isso não é detalhes, isso é brecha, e brecha tem preço. A Bíblia não alivia. Em 1 Samuel, vou passar essa informação para nós. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Deus julgou a casa de Eli, porque ele conhecia a iniquidade de seus filhos e não os repreendeu.
O pai que não se posiciona atrai juízo para sua própria família, para sua própria descendência, para sua própria casa. É forte, é forte, muito forte mesmo. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 22. O homem bom deixa a herança para os filhos dos filhos. O homem bom deixa herança para os filhos dos filhos. Como deixar a herança se o filho nem tem o nome do pai? Não é registrado, não é reconhecido pela paternidade. Nem identidade reconhecida tem pelo próprio pai. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida dos seus, negou a fé. Negar o filho é negar a fé. Negar a esposa é negar a fé. Negar o casamento, o patrimônio, negar a fé. Se eu não cuido dos meus, eu vou cuidar dos outros e achando que estou fazendo certo. Deixo os meus jogados para lá e ajudando as pessoas. Ajuda as pessoas achando que eu estou fazendo certo, que eu vou ter um galardão. Você pode ter certeza que está vazio o seu galardão. Está vazio. Não está cheio não. Talvez está achando que o seu nome está escrito lá, talvez não está. As suas obras não têm sido muito anotadas no céu. Então, registrar um filho não é uma burocracia. É cobertura espiritual. É aliança, é autoridade, é poder. É a autoridade que coloca o céu como testemunha. O céu está em testemunha a favor disso. E quando o pai não faz isso, acontece o que a Bíblia sempre mostrou. Filhos crescem com feridas, a vida emperra, portas não abrem, ciclos se repetem e a casa se torna vulnerável ao inimigo. Porque o pai deixou uma brecha desde o seu nascimento. Porque talvez vocês pais acham que as suas falhas, os seus pecados, as suas iniquidades, nós pais, nós somos adultos, achamos que nossos erros não prejudicam a criança, os nossos filhos. Prejudica sim, porque nós somos portais. Nós somos portais. Se você não sabe, se você não entende sobre isso, a maldição do meu avô, ele atinge meu pai e me atinge. O que eu tenho a ver com essa maldição? O que eu tenho a ver com essa doença hereditária, palavra hereditária, maldição hereditária? O que eu tenho a ver com as maldições, iniquidade deles lá? É porque são portais que não são fechados. Passados mal resolvidos, problemas mal resolvidos, traumas passados, traz consequência agora no futuro. É forte. Porque onde o pai se omite, o inferno assume a responsabilidade. Pais que fazem isso não estão cometendo não somente um erro, estão abrindo uma maldição por omissão. É hoje. Isso talvez você pode mudar. Não dá tempo. E hoje eu digo, sem medo, com o peso que isto merece. Com o peso que isto merece. Se o pai não assume na terra, o céu não endosa no espírito. Não endosa no espírito. Eu quero que você, mãe, quero fazer um alerta para você, mãe, não concorda e não aceita. Porque senão sua família vai estar debaixo de uma grande maldição por causa dessa omissão. Porque essa autoridade é uma autoridade que somente Deus
colocou na terra. Homem nenhum colocou. Veio de Deus. Então eu quero que você preste bem atenção. Não é padrasto, não é madrasta. Não é os irmãos da parte de pai, os irmãos da parte de mãe que te dá essa autoridade. O que pode impedir. O que possa tampar essa brecha. Não fiz isso por causa do padrasto, não fiz por causa da madrasta. Não fiz isso porque não quis. Não fiz por vingança. Por não merecer, achando que não merece. Mas vai pagar um preço. E um preço muito alto. Isso pode custar muito caro. Ainda talvez não chegou o preço. Não chegou o preço. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E que esse momento seja um momento de paz e de alegria, de harmonia, de virtude, de coragem, de ânimo. Para você entender o que Deus está dizendo para você neste momento através desse vídeo. E dá tempo. Dá tempo de você tampar esse portal que está aberto há muito tempo e estragando a vida de muitas pessoas inocentes. Porque tem muitos filhos que são inocentes e que estão passando por esses momentos difíceis sem entender nada. Porque através disso, através dessa omissão, o pai deixou uma maldição na vida do seu filho. Só por causa de uma assinatura, por causa de um nome. Por falta de uma autoridade, de responsabilidade, de caráter e falta de atitude. Fora aqueles pais que querem colocar a culpa nos filhos. Fora aqueles pais que querem pôr a responsabilidade dele nos filhos. Querem colocar a sua carga nas costas do filho. Achando que o filho que é obrigado. O filho que tem que ser responsável pelos seus atos. O filho que tem que ir atrás para resolver. Não foi assim. Nunca será. Se ainda não chegou a conta, ainda vai chegar. E não espere que te alcance essa conta. E a sua vida, talvez, não vai ser muito bom. Talvez não vai chegar nem a ser a salvação. Você pode ter feito muita coisa para agradar o homem. Você pode ter feito 10 maravilhas. Vou dizer assim, você talvez fez 99 maravilhas, mas por causa dessa omissão, a sua vida e a sua família está arriscada aí, toda completa aí para o inferno. Então preste bem atenção. Deus abençoe você, você pai, você mãe, que essa maldição quebra, que essa maldição possa ser quebrada neste momento. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.